quando vocês chegaram a essa conclusão, né, que houve esse erro médico e tal, vocês pensaram ou chegaram a, sei lá, processar o hospital, o médico, alguma coisa assim? Então, a minha mãe ela foi até atrás do hospital para tentar pegar o prontuário para a gente ver, né? Mas eles não entregaram esse prontuário para ela na época. Eles, não tá aqui, ele fica em outro lugar. E aí eles não quiseram entregar. E assim, a gente já tinha passado por tanta coisa que aí a minha mãe deixou para lá mesmo. A situação aqui não é diferente não, viu? Inclusive, contando um pouco o meu caso, né? Eu sofri uma queda, eu tinha na época 16 anos, houve não foi uma fratura, foi um trilho, né? Tipo, rachou o colo do fêmur. O médico botou dois pinos. Com o tempo, né, esses pinos foram saindo. O médico disse que seria uma cirurgia simples. E aí ele removeu esses pinos. E depois, com o tempo, minha perna começou a envergar. Eu acho que foi parecido que a senhora falou que a sua chegou a envergar, né? A minha parecia um birimbau mesmo. E aí começou a abrir o colo do fêmur. Aí a gente retornou para o médico deu uma justificativa lá esfarrapada, disse que eu ia precisar colocar uma prótese futuramente, e aí minha mãe não aceitou, né? Porque o osso só estava rachado e agora vai ter que botar prótese. Aí a gente trocou de médico, procurou no hospital, porque a gente não tinha os dados, negócio de raio-x, essas coisas. Chegou no hospital, o hospital deu que eu nunca dei entrada lá, né? Eles, tipo, deram fim aos arquivos, com medo, né, de processo e tal. Mas aí eu Uhum. fui para um outro médico, e esse outro médico sugeriu cortar o osso no meio para poder botar um L para poder puxar a perna de volta. Melhorou bastante, né? Eu voltei a andar graças a esse médico, só que assim, houve sequelas, né? Por o período que ficou aberto o fêmur, foi corroendo o colo do fêmur, né? Aí eu tenho o colo do fêmur corroído e uma parte da bacia. Que eu sei que futuramente isso cada vez mais vai se prejudicar mais, né? Porque É, infelizmente é a, provavelmente você vai ter que colocar uma prótese do seu fêmur, que é interna, né, para o pessoal entender. É uma. Você vai substituir, né? Vou colocar tipo uma capa. Agora, uma coisa que me chamou a atenção, né, que a senhora falou que conheceu seu esposo, no caso, começou a se relacionar com ele no período que você ainda estava com a perna, que já tinha uma certa deficiência, né? Isso. E assim, eu achei interessante que, além dele ter, né, vamos dizer assim, se relacionado com a senhora com o problema que a senhora tinha vergonha, ele lhe ajudou a superar essa vergonha. Achei isso muito interessante, positivo. Isso, ele é incrível mesmo. Então, assim, ele foi fundamental tanto no processo de superação e eu acredito também no processo de conduzir a senhora também a chegar a amputar. É, quando eu decidi, você decidir, a gente tá junto, né? Por ele, eu já tinha amputado fazia tempo, né? Porque ele via todo o meu sofrimento, ele foi, assim, a pessoa que esteve mais perto, né? No tratamento que eu fiz, os alongamentos internos, eu tava com a perna fraturada, tinha que girar minha perna 60 vezes por dia. Isso com uma perna fraturada. Então, assim, eu gritava de dor. E ele que fazia esse exercício em mim, ninguém tinha coragem de colocar a mão. Então, assim, ele viu todo o sofrimento de perto, né? De madrugada, quando eu fiz a primeira cirurgia da correção, meu pé, ele perdeu o movimento, né? Então, assim, mexeu em todos os nervos. A minha perna ela ficou, não conseguia mais mexer o pé durante um tempo. Então, eu sentia muita dor, porque sabe quando você está muito tempo numa posição e você quer mexer e não mexe? Então, ele acordava de madrugada, ele tinha que pegar meu pé, colocar uma almofada embaixo, mexer um pouco no meu pé para aliviar um pouco a dor. Então, foi bem difícil. E como eu falei para você, a gente tinha acabado de casar, a gente estava casado fazia um ano. E a gente já entrou nesse turbilhão. Então, hoje a gente está casado há 7 anos. E a gente costuma falar que a gente já passou por coisas que, às vezes, casais aí de 30 anos de casado ainda não passou.